Boa noite, já desejando a todos uma boa noite. Lembrando que nas nossas últimas aulas nós evoluímos ou tratamos sobre a... Boa noite, Sandra, tudo bem? Boa noite aos que estão chegando. Nós tratamos da evolução do princípio inteligente. Ao mesmo tempo, tratamos sobre a evolução do corpo espiritual, o perispírito. Tudo bem, né? E na sequência do nosso estudo do ESG, nós vamos entrar agora na progressão dos espíritos. Como evoluem, como progridem os espíritos. É o que nós vamos tratar na noite de hoje. E nós temos algumas questões que foram extraídas do Livro dos Espíritos, para que possamos entender. Lúcia, boa noite, tudo bem? Lúcia de Areia Branca, do Caridade. Estou muita saudade de ir lá visitar aquela casa lá em Areia Branca, onde eu nasci para falar em público. Comecei a falar lá, a oportunidade de Lúcia. Boa noite, Delfino. Boa noite, Elaine Azevedo Monteiro, autopeça, meu querido Sérgio, tudo bem? Boa noite vocês que estão chegando, que já chegaram. Boa noite também aos que irão chegar. Tá? Então, nossa ideia é tentar explorar esse assunto para que todos nós possamos ter uma ideia de como os espíritos progridem. O que acontece para que eles tenham o impulso do progresso. Por que eu estou colocando isso? Porque há pessoas que acham que, por exemplo, Deus criou os anjos do jeito que eles já são. Anjos. Boa noite, anjos. Graças a Deus, Sérgio. As pessoas imaginam que o Cristo já foi criado, Cristo já é um Cristo, sem ter passado por nenhum processo anterior. Muitas pessoas acham que Satanás, imaginam a existência desse Satanás, do demônio, foi um anjo que se rebelou, caiu, se tornou mal. E tudo isso faz o quê? Contraria a lei do progresso. Não é? Então, o que nós vamos tratar hoje é exatamente disso, do progresso. Nós progredimos, nós enquanto homens, seres humanos, espíritos encarnados, alma encarnada, nós progredimos. Assim também os espíritos no plano espiritual, quando desencarnam ou antes de reencarnar, eles também progridem no mundo espiritual, tá certo? E aí nós vamos tratar de como isso acontece na noite de hoje. Então eu conto com a sua participação, a participação de cada um de vocês, para que vocês possam questionar, possam colocar as suas impressões, os seus adendos, aquilo que vocês entendem, que já compreendem, que já entenderam, e que tenha a contribuir com o nosso estudo, algo que também eu possa aprender com vocês, tá bom? Na noite de hoje, ok? Então, a primeira questão que nós vamos trazer do Livro dos Espíritos, para que nós entendamos esse processo, é a questão número 114. Kardec questiona os espíritos o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Essa pergunta, ela impulsiona o nosso tema. Boa noite, Rivalda, Dona Marlene. Então, os espíritos, eles são bons ou maus por natureza? Ou seja, eles já nascem, já são criados bons e maus, naturalmente? Ou são eles mesmos que se melhoram? É o que questionou Kardec naquela época lá, aproximadamente 200 anos. E os espíritos superiores deram a seguinte resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Boa noite, Gilvan. Então, a gente vê aí, boa noite, Dona Creuza, que os espíritos, eles melhoram por si mesmos. Ednilson Alves, boa noite, seja bem-vindo. Tá? Então, eles vão progredindo, melhorando por sua própria vontade, por sua própria iniciativa. De maneira que a gente já começa a vislumbrar
algo que diferencia daquela ideia que nós temos de que os anjos já foram criados anjos, Cristo já foi nascido Cristo e por aí vai. Tá? A outra questão é a 96. Na questão 96, Kardec recebe a explicação, melhor, ele dá a explicação de que os espíritos são classificados em ordens conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Ou seja, eles progridem de acordo com o grau evolutivo em que ele se encontra. E aí ele recebe, para o entendimento didático dessa evolução, ele vai receber uma nova categoria, uma nova ordem, tá certo? Para que nós entendamos mais ou menos o que acontece. E na questão 97, os espíritos vão dar uma resposta interessante a Kardec. Tá? E Kardec, então, extrai dessa questão a seguinte colocação. As ordens, ou os degraus, ou os graus, digamos assim, de perfeição dos espíritos são ilimitados em número. Porque entre elas, entre uma ordem e outra, não há linhas de demarcação. Tá? Não se marca, não se traça uma barreira. Até aqui é uma coisa, daqui para lá é outra coisa. Não. Elas se interligam. Tá? Então, as divisões elas podem ser multiplicadas e restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, essas ordens podem reduzir-se a 3 principais. Então, Kardec classifica em 3. Na primeira ordem, vamos colocar, Kardec diz, os que atingiram a perfeição máxima. Está na primeira ordem. São os espíritos puros. Formam a segunda ordem, os que chegaram ao meio da escala. Tá? Então, aqueles que passaram da escala, subiram, já chegaram à condição de espírito puro, estão na primeira ordem. Os que chegaram ao meio formam a segunda classe. E esses daí, a característica principal deles, a característica é que eles têm o desejo do bem. Tá? E neles é o que predomina exatamente isso. E pertencerão à outra classe, a terceira, porque Kardec fez a classificação em 3, os que ainda se acham na parte inferior da escala, aqueles que não chegaram ainda ao meio, estão em processo. E até o final, e até chegar a esse processo, existem as subdivisões. Mas aí se encontram, vamos colocar os espíritos imperfeitos. Então nós temos na terceira ordem os imperfeitos, tá certo? No meio da escala, os que têm o desejo do bem, que é no meio da escala, e os que estão na primeira ordem são os espíritos puros, os que já chegaram à condição de não mais possibilidade de errar. São os puros. A ignorância, segundo eles dizem, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, é exatamente aquilo que caracteriza essa terceira ordem desses espíritos, os imperfeitos. Tá certo? Mas aí a questão e Kardec ficou, digamos assim, ele ficou com a necessidade de deixar claro como as coisas funcionam. Porque fica simples dizer, não, ele melhora porque ele escolheu aqui, escolheu acolá, fez melhores escolhas. Mas sim, como é que essas escolhas aconteceram? O livre-arbítrio, ele tem livre-arbítrio e aí ele vai escolhendo. Mas há uma coisa interessante, né? Que a gente precisa entender. E desde quando o espírito já tem livre-arbítrio e por que ele faz a opção certa e por que faz a opção errada? Eles já nascem sabendo o que é o bem e o que é o mal? Por isso Kardec sentiu a necessidade de explicar isso. Então ele diz a doutrina espírita que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem nenhum saber. Não é ignorante de brabo, de grosseiro, de mal educado, não. Ignorante, ou seja, falta de conhecimento. Então os espíritos foram criados simples, muito simples, sem nada, sem nenhum aparato, sem vaidade, sem nada. E ignorantes, sem conhecimento de nada, absolutamente de nada. Então eles começaram, digamos assim, do zero. Então eles não foram criados nem bons, nem maus. Tá certo? Que beleza, né? Maravilha, até aí. Tá? Então, a cada um, nesse processo, a cada um, Deus deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los.
de orientá-los, de os fazer chegar progressivamente à perfeição. A perfeição relativa, a perfeição que está destinada aos espíritos, pelo conhecimento da verdade e para que dessa forma os espíritos, possam se aproximar de Deus. Então Deus fez isso. Então você vai começando do zero, com simplicidade e sem conhecimento algum. Com a sua experiência, com as experiências adquiridas e com as suas escolhas, vocês vão progredir de tal modo que vocês se aproximarão de mim. Então, nesta perfeição relativa, é que eles encontram a pura e a eterna felicidade. É essa a busca. Passando então pelas provas que Deus lhes impõe no início, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento da verdade. Uns, olha que coisa interessante, uns aceitam, não é? Submissos, né? Disciplinados, essas provas, sem murmurar, sem reclamar, e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada, que lhes foi colocada. Há outros, aliás, que só suportam essas provas reclamando. Eu sei que nenhum de vocês é assim, vocês não reclamam de nada, mas tem uns que reclamam. E, pela falta que desse modo eles incorrem, ou seja, porque eles reclamam, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Tá? Porque reclamar já em si já é uma infelicidade. Não é? Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente fica parado e se afasta dessa evolução que nos leva à felicidade. Então, os espíritos, eles não foram criados nem bons e nem maus. Todos tiveram como ponto de partida a simplicidade e o desconhecimento, a ignorância, chegando então à perfeição por meio das provas, por meio das metas, das missões, das tarefas que lhes são impostas por Deus, para que eles possam atingir essa perfeição. Tá? Então essas provas, elas são enfrentadas por esses espíritos, pelos espíritos de uma forma geral, durante exatamente o quê? As reencarnações. Essas reencarnações são necessárias ao seu progresso. Então é importante que a gente saiba disso. Por isso é que nós estamos aqui, por isso que nós encarnamos, por isso que nós mergulhamos na matéria, para que nós possamos, através da vivência das provas, aprender, conhecer, buscar a verdade e progredir, evoluir. Então, a passagem dos espíritos pela vida corporal, por aqui pela Terra, encarnado, ela é necessária, porque é dessa forma que os espíritos vão progredir. E é por meio de uma ação material, de gestos, de ações da matéria, que os desígnios de Deus serão executados, né? E Deus confia esses desígnios às suas criaturas, aos espíritos, para que eles então aprendam a obedecer, aprendam a cumprir tarefas e missões. É assim que as coisas funcionam, tá? Então, é necessária essa reencarnação para eles. São necessárias essas provas, tá? Que é para o bem deles, o bem dos espíritos, visto que a atividade a que eles estão, de certa forma, no início, obrigados a exercer, vai auxiliá-los na aquisição ou no desenvolvimento da sua inteligência. Cada dificuldade vai, de certa forma, obrigar o espírito a buscar alternativas, a pensar, a criar, usar da sua criatividade. E aí a inteligência dele vai se desenvolvendo. Então, sendo soberanamente justo, Deus, não é? Como nós já aprendemos, por isso foi importante nós aprendermos os atributos que Deus não pode deixar de ter, e um deles, talvez o principal, seja o fato dele ser soberanamente justo. Tá? Então, ele não distribuiria de forma desigual, e sim igualmente a todos os seus filhos. Dá tudo de forma igual, sem diferenciação. E é assim que ele estabelece para todos o mesmo ponto de partida. Todos partimos de um mesmo início. Ninguém queima a largada. Todo mundo sai do mesmo ponto.
Tá certo? Simples e ignorantes. Com a mesma simplicidade e com a mesma ignorância, sem mais nem menos. Tá certo? E aí o que acontece? Qualquer privilégio, gente, seria naturalmente uma preferência, não é? E toda preferência é uma injustiça. Não é verdade? Por que preferir uns em relação a outros? Isso é injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos e ela é apenas um estado transitório. O que é transitório? Passageiro. Depois que a gente passa por várias encarnações e vai aprendendo, tá? E isso é passageiro, né? A gente reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Então isso é passageiro. Várias reencarnações, a gente vai crescendo, cumprindo tarefas. E é uma tarefa que Deus vai impor a cada um dos espíritos para que eles iniciem a vida, a experiência, usando exatamente o quê? Aquilo que nós comentamos antes. O livre-arbítrio, a liberdade de escolher, o uso da sua vontade. Os que desempenham com zelo, com cuidado essa tarefa, eles vão transpor rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação. E, lógico, mais cedo eles vão gozar do fruto do seu trabalho, da sua luta, não é verdade? Então, esse é o processo. Agora, aqueles que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, eles vão retardar a sua marcha. Tá? E aí, né, a obstinação que eles demonstrem, vai depender delas, pode prolongar indefinidamente, dependendo da permanência, da persistência, em se atrapalhar, em escolher errado, vai prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Ou seja, quanto mais ele teima em não seguir pelos caminhos mais adequados, em fazer as melhores escolhas, ele vai precisar de mais reencarnações e mais reencarnações, até que eles comecem a fazer as escolhas mais agradáveis, mais adequadas ao seu progresso. Aquelas que foram orientadas, que foram designadas por Deus. Então esse é um processo. Boa noite, Petrônio, Mary Cantora, vocês que chegaram depois, alguns eu não vi porque andaram mais depressa aí, né, nas entradas. Então, decorre daí, desses ensinos trazidos pela doutrina espírita, a importância do livre-arbítrio para a progressão, para a evolução dos espíritos. A importância do livre-arbítrio é grande demais. Então não é porque o outro fez isso comigo, o outro fez aquilo, que eu estou sofrendo. Não. É por causa do meu livre-arbítrio utilizado de forma equivocada. Como poderiam... Kardec, então, se preocupando com isso, ele, na questão 122, ele fez a seguinte pergunta. Olha, eu não sei se ocorreu a vocês. Na época que eu estava estudando, me ocorreu essa pergunta. Se depende do nosso livre-arbítrio, se eu vim para cá simples e ignorantes, ou seja, eu tive na minha primeira encarnação, porque nós aprendemos isso, né? Que o princípio inteligente ele vai evoluindo, passando pelas diversas etapas do mundo mineral, do mundo vegetal, do mundo animal, até ter a condição de encarnar. Agora já como espírito individualizado, o princípio inteligente individualizado. Aí nesse instante ele vai ter consciência de si mesmo, ele vai ter inteligência, ele vai ter sentimentos e emoções, tá? Então ele recebe também livre-arbítrio. Recebe a liberdade de escolher. Está nas mãos deles, dos espíritos, o quê? Ir para lá ou para cá segundo a sua vontade. Não mais seguido ou orientado ou guiado somente pelo seu instinto. Não. Agora ele tem a liberdade de dizer, não, o meu instinto quer que eu vá para lá, mas eu penso, não, acho que lá não é bom. Então, essa liberdade a gente adquire quando a gente encarna pela primeira vez na condição humana. Agora nós somos indivíduo. Então a gente recebe. Então a pergunta é, poxa, se eu já recebi essa condição de simplicidade, de ignorância, sou simples, não tenho conhecimento de nada, como é
que eu vou saber escolher o que é o correto e o que não é. Não é verdade. Então Kardec também teve essa preocupação. Tá bom? E eles assim, a pergunta como poderiam, questão 122, como poderiam esses espíritos, em sua origem, no seu começo, quando ainda não possuem consciência de si mesmos, escolher entre o bem e o mal? Como é que se dá? Não é? Então é importante que a gente tenha essa resposta. Mas ele ainda acrescenta na pergunta: haveria neles algum princípio ou alguma tendência que os encaminhasse para um caminho e não para o outro? Que pergunta, não é? Vejam que Kardec não era bobo. Por isso que ele foi escolhido para cumprir essa missão de trazer para nós a codificação espírita, de pegar as mensagens e organizá-las de tal sorte que pudéssemos estudar organizadamente, sistematizadamente. Então estamos aqui nesse ponto. Como é que isso se dá? Desde o início. Adquirimos livre-arbítrio, mas não temos consciência ainda. Não entendemos o que é o certo e o que é errado. Aí os espíritos superiores vieram em socorro a Kardec, dando essa resposta. Ele diz assim, olha, o livre-arbítrio, ele diz assim, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ou seja, é para e passo, paralelamente. Eu vou adquirindo consciência e eu recebo uma dosagem de livre-arbítrio. É assim. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Ou seja, se por um acaso a escolha que ele fizesse não dependesse da vontade dele, ou seja, não sou eu que decido, e sim aquilo que vem de fora, então eu não tenho responsabilidade. Não é verdade? Então, por isso que ele acrescenta que a causa não está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede em virtude da sua livre vontade. Ou seja, as informações, ou seja, as alternativas estão fora dele. Não é assim? Imaginem uma prova de múltipla escolha. Imaginem vocês fazendo um concurso público. Lá estão as questões. 60 questões com 5 alternativas cada uma das questões. 5. Você é aquele que caiu de paraquedas naquele concurso, foi colocado na sala. Não conhece absolutamente nada dos assuntos, das disciplinas, dos temas ali abordados. Você terá que escolher. Aí você fica catando. Não é? Eu sei. Ou eu chuto, não é assim? Ou eu dou chute, uns pontapés nas questões, ou eu começo a ficar, como é que chama o pessoal? Pescando de um e de outro, para saber alguma coisa. Não é verdade? Então eu fico dependendo dessas influências externas. Então as pessoas, alguém vai nos dar um toque. Dependendo do toque, aí eu vou fazer a minha escolha. Mas, veja, o toque é do outro, o sopro é do outro, tá certo? A informação vem de fora, porque eu não sei de nada, mas a escolha é minha. Ok? Então, eu escolho. A vontade é minha. Então, está dentro de mim a capacidade de escolher. A vontade de escolher. E eu faço a escolha. É o que se contém na grande figura. Lembram? Aquela figura emblemática da queda do homem e do pecado original? Não é? Uns cederam à tentação. Outros resistiram. Tá certo? Em determinadas situações, vocês sabem que é mais ou menos assim. Se você não tem certeza, é melhor deixar em branco. Não é verdade? Porque você corre o risco de errar. E se acertar, acerta sem saber por que acertou. Ou seja, você pode tornar a mesma questão, mas porque você não sabe por que acertou, você pode errar. Porque não sabe, não tem certeza, não tinha consistência. Então, melhor deixar em branco. Então, uns cederam à tentação do sopro, da cola, muitas vezes errada. Até porque você não sabe como provar
naquele momento que está certo ou está errado, a não ser depois do resultado. Outros não se deixaram levar pela tentação, preferiram deixar em branco. E aí preferiram aprender primeiro, para depois fazer a escolha. Tá certo? Então acrescentam os espíritos superiores que os espíritos, essas influências que acontecem, acompanham o espírito desde sempre, até que haja o espírito tanto império sobre si mesmo, quanto os maus desistem de obsidiá-lo. Ou seja, ele vai sendo influenciado pelo meio, pelo mundo, pelo outro, pelos espíritos que podem estar acompanhando desencarnados e orientando e buzinando, né, soprando no ouvido, estimulando, até que ele consiga ter o domínio sobre si mesmo a ponto de não mais ceder à tentação. Então, é preciso que a gente esteja esperto, tá certo? Porque nós estamos o tempo todo influenciando uns aos outros. Nós estamos vivendo, por exemplo, abrir um parêntese aqui, uma época em que as pessoas não querem pensar, já querem a opinião pronta. E aí, se a opinião pronta tiver de acordo com a sua tendência, elas então vão aceitar aquela opinião pronta, sem pensar que pode estar errada, que pode não ser a verdade. Não quer, porque concorda com aquilo que a gente quer que seja. E aí a gente aceita aquela, sem pensar. E vivemos essa época, gente, que é horrível. A gente se deixa influenciar pela tentação daquilo que a gente gostaria que fosse. O que é correto? O mais adequado é a gente começar a analisar, buscar as fontes das informações e formar a nossa própria opinião. Fecha parênteses, voltemos para o nosso estudo. Então, esse é o processo pelo qual os espíritos progridem. Veja, uso do livre-arbítrio, reencarnação, influências externas. E começando ignorantes, sem ter conhecimento de nada, mas também com toda a simplicidade. Cada um, no entanto, tem à sua disposição o livre-arbítrio, que vai aumentando, recebendo cada vez mais doses a cada momento em que ele se eleva, faz melhores escolhas, tem melhores decisões, tem melhores atitudes. Aí ele vai evoluindo e vai recebendo mais dose de livre-arbítrio, porque ele tem mais capacidade de conhecer. Imaginemos a criança, não é? Imaginemos você, quem for pai, quem for mãe aí. Você deixa que seus filhos decidam, com 2, 3 anos de idade, a vida deles? Vocês deixam que eles escolham a própria comida, que eles escolham os lugares para onde eles querem ir, que eles escolham a própria roupa? Vocês deixam que isso aconteça? Não, né? Ou se deixam, estão atrapalhados. Não é para deixar. Quem escolhe para a criança, ou quem deveria escolher para a criança, o caminho, a roupa, tudo, são os pais ou os responsáveis pela sua criação. Nada de criança escolher, porque criança não sabe o que é melhor para elas. Tem adultos que não sabem ainda, gente. Imagine a criança. Não é verdade? Então é importante que a gente bote isso na cabeça. Da mesma forma aconteceu conosco no início. Nós não tínhamos a escolha toda pronta. Nós fomos adquirindo aos poucos. A gente deixa assim, que o filho brinque, que o filho faça aqui aquelas escolhas que não serão, digamos assim, prejudiciais para eles. Era assim que acontecia conosco também, quando espíritos inicialmente recebendo o livre-arbítrio inicial, porque éramos ainda ignorantes, engatinhando ainda sem saber de nada, não é? Então a gente ia recebendo as doses e aos poucos a gente ia se levantando e crescendo, recebendo mais doses de poder de escolha. É assim que a coisa funciona. E as reencarnações funcionam dessa forma, pela necessidade de a gente provar na vida material aquilo que a gente aprende
no mundo espiritual, enquanto antes de reencarnar estamos nos preparando para ela, para a reencarnação. A gente aprende primeiro, tem as informações, recebe a tarefa, recebe a prova, recebe a missão. A gente estuda tudo aquilo e reencarna. Tudo fica na nossa mente, escondido em algum lugar, no nosso inconsciente profundo, mas a gente vai recebendo doses de insights, de toques aqui e acolá, para onde a gente deve seguir, o caminho que a gente deve percorrer, porque a gente já sabe, já está em nós aquilo ali. Tá certo? Então todo esse processo faz parte do progresso dos espíritos até chegar à perfeição. Depende de cada um de nós. E aí, gostaram? Como é que vocês estão de progresso? Estão fazendo as escolhas certas? Vocês já sabem que o caminho mais adequado é o caminho mais estreito? Aquela porta que está lá no Evangelho, a porta mais estreita? Ou estão escolhendo a porta mais larga, as estradas, aquelas avenidas enormes da perdição? Das coisas mundanas, dos prazeres fáceis, daquilo que vai agradar aos nossos sentidos apenas e tão somente. Como é que está você nesse processo? Tá? Então, comece a entender por que é que Jesus veio nos ensinar. Não foi à toa, ele veio nos lembrar aquilo que nós tínhamos esquecido. E agora nós vamos para a escala que Kardec elaborou. Nós vamos trabalhar agora a questão número 100 do Livro dos Espíritos. Na questão 100, Kardec ele vai elaborar uma classificação dos espíritos. E essa classificação, como nós já dizemos antes, ela se baseia no grau de adiantamento deles, dos espíritos, nas qualidades também que eles já adquiriram e nas imperfeições de que ainda eles terão que se despojar, se livrar, mas que ainda estão neles, nesses espíritos. Então, essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Não. Apenas no conjunto, cada categoria apresenta caráter definido, que é para deixar bem definido, dentro daquelas ordens que nós falamos antes. Tá? Então, de um grau a outro, a transição ela é insensível, não se percebe. A gente até confunde um espírito, uma classificação com outra, porque são muito parecidas. Tá? Que está nos limites extremos a semelhança. E existem aqueles matizes que se apagam aos poucos para surgirem outros, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, por exemplo, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem, não é? Que você não percebe quando é que... você só vai pegar tudo no conjunto. Não é verdade? E a gente mesmo não percebe. Por exemplo, eu fui me perceber hoje que eu já estou numa fase madura. Me achava até um dia desse um jovem, adulto. Depois eu fui perceber que já não sou mais determinado cidadão na rua. Lá eu parei o carro e fiquei esperando a minha esposa e veio um cidadão que o pessoal chama de flanelinha e me chamou de coroa. Eu disse, coroa! Aí eu procurei, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Era comigo que ele estava dizendo coroa, então eu percebi que já passei dessa fase do adulto jovem, já estou no adulto de mais idade, já estou nessa categoria de coroa. Veja que as coisas vão passando e a gente nem percebe, nem está se dando conta. A mesma coisa com relação à categoria, né, dos espíritos, a classificação dentro daquelas ordens dos espíritos. Então podem formar-se maior, né, ou menor número de classes. Depende de cada um, da classificação de cada um, conforme o ponto de vista, né, de que a pessoa possa considerar cada questão. Então, dá-se aqui, segundo Kardec diz, o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, não importa, tá? Pode ser também mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Vai depender muito do ponto de vista de quem fizer a classificação. Porém, diz ele, sejam quais forem, em nada vão alterar as bases da ciência. Tá certo? Não importa. Isso ele diz na questão 100 do Livro dos Espíritos. Então, os espíritos em geral, gente, vocês podem fazer questões aí, viu? Fazer adendo. Nós temos aí que eu vi a Adriana chegou, o Jefferson que está aí, né? Tem o Fred Miguel, né? Fred Miguel
Interessante seu nome, viu, Fred Miguel? Os espíritos, em geral, eles admitem três categorias principais que nós já falamos, as três grandes divisões. Né? Aquela que é a primeira na escala, que são os espíritos puros, a intermediária dos bons espíritos e aquela classificação dos espíritos imperfeitos. Não é verdade? Então, essas três categorias principais nós vamos agora ver de baixo para cima agora, dentro dessas categorias, tá? Então, na terceira ordem, que nós já falamos antes, na terceira ordem, nós vamos encontrar os espíritos impuros, não é? A décima classe está dentro da terceira ordem. Essa terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Então, dentro dessa ordem, nós temos a classe número 10. Veja que é de ordem decrescente. Vamos pegar do número mais alto, que seria o inferior, a décima classe, até chegar aos espíritos puros. Vamos começar pelos impuros. Então, numa extremidade estão os puros, os espíritos puros, e na outra extremidade vai estar os espíritos impuros, que é na décima classificação. Esses espíritos, eles são inclinados ao mal. Tem inclinação para que o mal seja o tempo todo o objeto das suas preocupações. A preocupação desses espíritos é fazer o mal, praticar o mal. Como espíritos, eles dão conselhos pérfidos, né? Eles sopram nos ouvidos a discórdia e a desconfiança. E eles se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Enganam muita gente, se faz de bom, de agradável e tal, com o intuito tão somente de enganar, de ludibriar. Eles se ligam aos homens, né, mas aos homens de caráter bastante fraco. Pessoas também com uma certa tendência para cometer os erros, para que eles possam ceder às suas sugestões, que é mais fácil. E também com o objetivo de induzi-los à perdição. E satisfeitos com conseguir retardar o adiantamento desses humanos fracos, eles os fazem sucumbir nas provas que eles estão passando. Então, existem aqueles que se deixam levar facilmente, para cometer uma falha, para ceder à tentação. Não tem aqueles que as pessoas até inicialmente veem uma pessoa boa, de repente ela se embicou para o outro lado. Na verdade, são espíritos encarnados de mente fraca, de caráter fraco. Qualquer coisa que oferecer, ele cai facilmente. Então, alguns povos se arvoraram e os colocaram na condição de divindades maléficas. Tá? Outros os designam ainda pelos nomes de demônio, mau gênios, espíritos do mal, como algumas denominações religiosas ainda hoje usam. Usam Satanás, demônio, o coisa ruim, o capeta, essa nomenclatura que nós já conhecemos para designar esses espíritos que são impuros e que têm inclinação para o mal, para influenciação maléfica. São os espíritos impuros. Ok? É claro que nas outras classes que nós vamos ver, nas outras que vamos ainda traçar, alguns ainda assim vão ter essa inclinação. Por isso, a distância de uma classe para outra é tênue. Não tem como você separar muito. A divisão é apenas para que a gente possa, em caráter geral, em linha geral, diferenciar um pouco. Na nona classe, nós vamos encontrar os espíritos levianos. Olha aqui, a mudança de nome é interessante. Levianos. Esses espíritos, eles são ignorantes, ou seja, não conhecem. Ignorância é aquele que não tem conhecimento, mas eles são maliciosos. Não têm o conhecimento, mas são maliciosos. Eles são irresponsáveis, eles são irrefletidos, eles são zombeteiros. Tá? Isso nós vemos até aqui entre nós, não é? Pessoas que gostam de estar tirando onda de um e de outro e tal, enquanto encarnado. Quando chega no mundo espiritual, a diferença é quase nenhuma. Continuam fazendo a mesma coisa. São maliciosos, ou seja, tudo que faz é com uma pontinha de maldade, uma pontinha de intriga, tá certo? Eles se metem em tudo, tá? E a tudo eles respondem sem ter a menor preocupação com a verdade. Não, respondem tudo.
gostam de causar pequenos desgostos e também ligeiras alegrias. Olha como é que são, né, contraditórios. Eles causam tanto desgosto quanto alegrias, mas também gostam de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio até de mistificações e também de espertezas. Então eles se apresentam, eles se aproximam das pessoas para facilmente enganar. Leviandade é isso, é criar enganação, criar intriga de forma maléfica para induzir a pessoa a cair em erro, a se deixar enganar, iludir, tá certo? Esta classe, nós podemos encaixar nelas os espíritos que são vulgarmente tratados, vulgarmente, viu? Pelo povo comum, e ainda hoje muitos tratam de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Olha os nomes, né? Ou seja, são aqueles que gostam de tirar onda, de aprontar, de assustar, tá certo? Por quê? Porque o interesse deles é zombar, é tirar onda, tá? É prejudicar maliciosamente, não tem a menor preocupação com a verdade, com ajudar ninguém, só de causar intriga, enganar, serem maliciosos, levar a pessoa a serem enganadas, iludidas facilmente. Continuo dizendo, hein? Questionem, tá? Porque a gente pode passar por cima de algo que a gente não colocou, tá ok? Não deixe passar. A oitava classe, nessa sequência, né? Começamos da 10ª, os impuros, na 9ª, os levianos, e agora a oitava classe são os espíritos pseudo-sábios. O que é pseudo? Pseudo é falso, o que é que não é verdadeiro. Então, pseudo-sábios, os que parecem ou querem passar por sábios, pseudo-sábios. Esses espíritos, eles dispõem de conhecimentos bastante amplos. Olha, veja que, diferentemente dos levianos, que são ignorantes, esses pseudo-sábios, eles têm conhecimento, tá certo? Mas eles creem saber mais do que realmente eles sabem. Ou seja, eles se acham sabedores mais do que aquilo que eles sabem. Mas não tem preocupação com isso. Quando eles realizam alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles vai aparentar um certo cunho de seriedade, aparenta uma seriedade. E também de natureza a iludir. Olha, novamente, né? Os levianos iludem também, mas só que são ignorantes. Os pseudo-sábios, ele também tem a ideia de iludir, mas com respeito às suas capacidades de luz. Ou seja, a ilusão é com relação a eles. Muitos espíritos encarnados geralmente são médiuns, né, que supostamente têm esses guias. Olha, porque eles se colocam muitas vezes nas condições de guia espiritual de determinados médiuns, que aceitam essas informações deles porque parecem sérios. Eles demonstram conhecer e conhecem algumas coisas, tá? Mas não conhecem tudo. Mas eles, como conhecem e não têm preocupação com a verdade, esses pseudo-sábios enganam. Eles passam a ideia de que sabem mais do que sabem, iludem o médium que tem eles como guia espiritual. E esses guias acabam enganando o médium se deixa enganar, porque essa influenciação só ocorre porque o médium também possibilita, favorece. Tá? Ele não quer ser esclarecido, ser aconselhado, ele foge de quem quer abrir os seus olhos e prefere estar com esses espíritos, porque parece que é bom para eles. Tá certo? Então a ideia deles é criar essa aura de mistificação em relação à verdade. Aí eles passam muita informação que não é verdadeira. O médium repassa como se verdadeira fosse e acabam causando problemas para as pessoas que também se deixam enganar. Porque as pessoas são assim. Tem pessoas que gostam, né, de se iludir, gostam de receber informação e não é difícil iludir quem quer ser iludido. Fica fácil. Então temos que ter muito cuidado. Esses são os espíritos considerados por Kardec os pseudo-sábios. Tá? Na 7ª classe, olha na sequência, viu? Nós estamos na 7ª, nós vamos chegar até somente ao meio, porque hoje não dá tempo para todos. Tá? Na 7ª classe, nós vamos encontrar os espíritos neutros. O que são neutros? O já está dizendo, né? Eles são neutros, eles nem são tão bons
nem também são maus. Eles não são tão bons para fazerem somente o bem, ou fazerem até o bem, e também eles não são tão maus para fazerem o mal. Eles se encontram naquela situação que muita gente diz assim, ninguém é tão ruim que não possa ter alguma coisa boa. E ninguém é tão bom que não tenha também uma coisa ruim nelas. Então, esse é o neutro. Tá certo? Eles pendem para um lado bom, e também para o lado mau. Tá certo? Agora, eles podem ultrapassar a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Eles se apegam às coisas deste mundo, têm um apego de cujas grosserias, né, ou grosseiras alegrias, eles também sentem saudades. Estão no mundo espiritual, gostam daqui. Eles se aproximam de nós, são neutros, se aproximam tanto daqueles que são bons, razoavelmente bons. Tem aquelas pessoas que são boas, né, que fazem uma caridadezinha aqui, outra acolá, mas também não perdoam, não toleram. Veja que temos muitos assim. Pessoas que têm capacidade para fazer mais, mas quando atinge o seu ego, opa, reduz. Não. Brigou comigo, não me agradeceu, já deixa de fazer o bem. Então é mais ou menos isso. Fazem o bem até certo ponto. Quando não são magoados, quando não são feridos, quando não são enganados. Basta que isso aconteça, aí eles pendem, já não faço mais, já não ajudo mais. Tá certo? Então, estão mais ou menos nessa categoria. Porque eles, os espíritos desencarnados nessa condição, eles acabam se apegando, se lembrando saudosamente das coisas mundanas, das coisas que aconteciam aqui, das alegrias grosseiras e também das coisas que eles julgavam boas, da vida boa que a gente tem, né, de encarnado, porque eles não são evoluídos para terem ainda ou já se livrado de algumas coisas que nós temos aqui que para eles são boas. Tá certo? Esses são os neutros. Deu para perceber, gente, a diferença? Se não deu para perceber, questione, viu? Porque a gente vai colocando a coisa e pode ser que algo se passe. Tá? Nós também temos a classe sexta, que é a classe dos espíritos batedores e perturbadores. Essa classe, nós vamos até dar uma parada nela, essa é a classe dos espíritos, aqueles que vamos falar de forma bem simples para vocês, que não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Não. Porque eles manifestam geralmente a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos. Eles agitam o ar, aquilo que nós falamos há pouco são aqueles, você assinou, foi, aqueles que criam aqueles fenômenos de estalo, de porta batendo, de panela batendo, a gaveta abre e fecha, tá, daquilo que você perde, você colocou uma caneta ali na mesa, naquele local, e você vai lá procurar, e cadê a caneta que eu coloquei aqui, eu não acho essa caneta e tal. Aí você fica doido, procura, vai, pronto, desista, vai buscar outra caneta. Quando volta, olha a caneta lá. Aí você, mas eu procurei aqui, não estava, e agora está. E não tem ninguém ali que possa ter feito isso para você. Foi um espírito zombeteiro, né? Um batedor, um perturbador que faz isso para brincar com você. São os batedores. Tá? Esses espíritos, a gente não pode colocar eles numa classe tão distinta assim, pelas qualidades pessoais dele, né? Mas só pelos efeitos físicos. Porque esses espíritos que fazem isso, eles podem estar dentro dos levianos, eles podem estar dentro daqueles dos neutros, tá certo? A característica dele pessoal não tem nada a ver com o fato dele ser batedor e perturbador. Porque aqueles outros que nós falamos anteriores, eles fazem a mesma coisa. Eles batem, eles são perturbadores, tá certo? E gostam do efeito físico, que é para assustar também. Então é uma classe apenas para mostrar que existe esse tipo de espírito, tá? Que pode estar dentro das outras. A segunda ordem, meus queridos, nós vamos deixar para a próxima semana, né? Que é para que vocês possam sentir aí essas classes aí. São 4, vocês podem ter visto, né?
São 4 aí. A 10ª, a 9ª, a 7ª e a 6ª. Os impuros, não foi? Os levianos, os pseudo-sábios e os espíritos perturbadores, os batedores. Essas aí estão dentro da classe dos espíritos imperfeitos. Tá certo? Esses são imperfeitos. Eu diria que, vamos dizer assim, vamos colocar claramente, a maioria de nós, encarnado, se encontra dentro dessas categorias aí. Uns mais para cima, outros mais para baixo. É só você observar comportamentos por aí, com um e com o outro, vocês vão perceber que se encaixam direitinho. Lembrem, dê uma assistida novamente nesse vídeo, que vai ficar lá gravado no IGTV e depois vai ser postado no YouTube também. Lembrem do que nós comentamos há pouco, tanto de lá para cá, da 10ª classe até a 6ª, nesse momento vocês vão perceber que muitos vocês vão encontrar próximos de vocês, encarnados. Porque essa classificação ela serve tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Tá bom? Então, eu fico aí na expectativa de que você possa fazer alguma pergunta. Vamos ver aqui o que vocês disseram, alguma coisa, ninguém disse nada. Estou achando que ninguém gostou da nossa conversa de hoje. Eu também deixei vocês podem ter feito ou não aquela experiência. Olha, entrou Fátima, entrou Juliana, entrou Jéssica, que eu não falei, Vanessa Santos, Isa entrou também, não sei se permaneceu, tá certo? Vocês que entraram, permaneceram ou não, Aninha, minha cunhada, Anderson, meu sobrinho postiço, Áudio Capra, Patrícia entrou também, Ednilson já tinha falado. Então, meus queridos, era só isso que nós queríamos passar para vocês hoje. Pensem, analisem, revejam, e na próxima semana, na quarta-feira, nós retomaremos esse assunto, começando agora da segunda ordem, que são os bons espíritos. Vamos entrar ali e fechar. Creio que dá para a gente fechar na próxima quarta-feira. Tá bom? Quero agradecer a você que esteve conosco até agora, aqueles que entraram, permaneceram, aqueles que entraram, precisaram sair, saíram, né? E aqueles que chegaram, foram chegando depois. Que Deus os abençoe, que possamos nós dar prosseguimento, porque é uma sequência interessante. A gente vai aprendendo, vai entendendo, ponto a ponto, essa sequência de conhecimentos que formam a doutrina espírita, seus princípios. Esse princípio que nós estamos tratando é o princípio da lei do progresso, o princípio do progresso dos espíritos, tá? Então que Deus abençoe cada um de vocês e vamos orar. Nós recebemos notícias essa semana de que amigos nossos contraíram o Covid. Nós estamos vendo que essa abertura generalizada, por necessidade até do comércio, de outras atividades, levou muitas pessoas a se desprevenirem. Algumas, de certa forma, abandonaram a máscara ou já não usavam mesmo. Algumas usam a máscara classificada como máscara de papeira no queixo. Outras pessoas não entendem por que o uso da máscara, porque na hora de conversar elas tiram a máscara para conversar, não adiantou nada. A máscara é justamente para isso, para você falar com ela, tá? Não é para você respirar fora dela, não é para você falar fora dela, porque não perde o sentido. É melhor deixar a máscara em casa, tá certo? Então é importante que a gente lembre disso. E que a distância mesmo entre pessoas que estão com máscara para conversar é de aproximadamente 2 metros, não menos do que isso, tá certo? E tem que as duas pessoas estarem com máscara, porque nós não sabemos qual a situação que o vírus trabalha. Então é importante que a gente continue se cuidando. Então, quero que oremos pelos nossos amigos, né, por aqueles que estão passando por dificuldades, que estão com dores. Eu estou sentindo a falta da nossa querida Leila, que não está hoje, que não respondeu, que não me deu nenhuma notícia sobre ela, que eu soube que ela está com o Covid. Um colega meu de banco, ex-bancário também, que está, a família. Então vamos orar por eles, vamos pedir por aqueles outros que eu não conheço, mas que eu tenho certeza que alguns estão também com o Covid-19. Oremos, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra
como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que a vossa paz, a vossa luz, Senhor, possa estar nos corações de cada um de nós, protegendo, amparando, esclarecendo a todos, para que cada um, de si para consigo mesmo, ponha a mão na consciência e comece a fazer, ou, digamos assim, decidir pelas melhores opções na sua vida. Muita paz, muita luz para todos. E amanhã, nós teremos às 9 horas da manhã, Evangelho, Café com Luz. Às 16 horas, conversa fraterna com minha querida irmã Ilenói. Outras atividades também terão, me parece que às 16, não sei, mas às 19 horas, aliás, às 17, mas às 19 horas nós teremos aqui, novamente, o nosso estudo do Evangelho. Jesus abençoe a todos vocês, muita paz, muita luz. Obrigado pela atenção de vocês e até amanhã, se Deus quiser.